Bom dia, viajantes! Bom dia, segunda-feira. Hoje sim, o Vibes está na vibe que ele deveria estar. Lua em peixes no céu e a gente aqui, ó, nesse marzão lindo de meu Deus, que eu não dou conta desse lugar. Gente, olha, eu espero que vocês sintam com esse Vibes uma coisa que a semana tá pedindo muito pra gente, que são o quê? Os respiros. Então eu espero que vocês sintam um pouquinho da brisa e da paz que a gente precisa praticar, cultivar essa semana. E não porque a semana, gente, tem aspectos tensos, desafiadores, muito pelo contrário, a semana tá fluida, mas é uma semana que vai pedir pra gente pausa, vai pedir pra gente respiro, vai pedir pra gente desacelerar. E é muito fácil, né, gente, falar de desacelerar estando numa ilha no sul da Tailândia, né? Mas antes de estar aqui vivendo esse sonho, realizando esse sonho, eu tive que pausar, respirar, dar um passinho para trás, reestruturar, fazer muita coisa. Então, eu falo de um lugar muito pessoal, que eu sei que o cenário de vida de cada um é muito particular. Falo de um lugar privilegiado, mas falo de um lugar que também sabe que pra gente chegar em alguma coisa, a gente precisa respeitar o tempo dessa coisa. Eu bato muito nessa tecla, né, gente, que todo sonho tem o seu tempo. E a gente tá numa semana que vai pedir pra gente tomar cuidado com a pressa. Se eu pudesse dar uma frase pra essa semana tá com pressa pra quê? E a gente tem pressa mesmo, a gente tem vontade de viver, a gente tem vontade que as coisas se materializem, a gente tem vontade de que as coisas desempaquem muitas vezes. Mas, gente, eu posso dizer que eu sou uma pessoa bem saturnina, né? Eu tenho Saturno bem angular no meu ascendente, tenho ascendente aquário, que é regido por Saturno, né? E tempo é uma coisa que eu lido bem, apesar de todo o Áries. Eu tava aqui escrevendo sobre a semana e eu tava pensando, quem tem muito Áries no mapa, quem é ariano, ou quem tem muitos planetas em Áries, nos próximos 3 anos, principalmente a partir de fevereiro do ano que vem, Áries que tentar correr demais vai acabar tropicando, como a gente fala lá em Minas Gerais. Assim como quem tem muito peixes, nos últimos 3 anos, tentou nadar rápido demais, acabou se afogando. Isso porque, gente, Saturno tá passando em cima desses signos, né? Tanto Áries agora, mas vai voltar para Peixes, que ele retrogradou ontem, e depois vai entrar em Áries de vez em fevereiro. E assim, gente, Saturno vai ensinar sobre o tempo, né? Então tudo tem um tempo, tudo tem uma dedicação, tudo tem uma escolha, tudo tem, né, um momento ali de desacelerar e de não fazer nada. Não quer dizer, gente, que a gente desacelerar é parar de fazer as coisas. Desacelerar é fazer com mais qualidade, é fazer com mais presença, é honrar muito esse tempo de construção. Então, gente, piscianas e piscianos, arianas e arianos, e não só quem é desse signo, mas quem tem muitos planetas nesse signo, realmente estão aí passando por um processo mais lento, mas que vai trazer coisas que vão ser frutíferas lá no longo prazo. Agora você fala assim pra mim, mas eu não tenho nenhum planeta em peixes nem em Áries, mas em algum lugar do seu mapa ele tá. Então alguma coisa Saturno tá ali pedindo pra você ter essa paciência com o tempo. Então, pressa pra quê, gente? Essa semana é uma semana pra gente não ter pressa. E aí, eu gosto de pensar que, igual eu falei, muito fácil estar falando isso aqui, numa rotina totalmente não convencional, num lugar não comum, mas a gente é responsável pelas escolhas do que a gente abraça na vida, né, gente? Então, ficar abrindo margem na agenda, na vida, no cotidiano, para 30 mil coisas, abraçando 30 mil coisas, só enchendo o balaio de responsa, de coisa que às vezes nem é para agora, não sabendo estabelecer prioridades, a gente acaba pagando preço, a gente acaba pagando pato. Então, apliquem isso dentro da realidade de vocês, né? Porque a gente tem a capacidade de escolher o que a gente assume como atividades, tarefas, responsabilidades, muitas vezes, nem sempre todas, mas algumas coisas sim. Muitas vezes eu vejo, né? Eu atendo muitas mulheres que se sobrecarregam de coisas que muitas vezes ninguém até pediu, sabe? Então, assim, é óbvio, né, gente? Eu gosto sempre de lembrar isso, por favor. Eu sei que cada um tem um cenário, uma realidade, mas a gente precisa estar sempre atenta ao que a gente está
tá ali colocando a nossa energia, que às vezes a gente não precisa estar colocando. Então tá aí uma boa reflexão também para essa semana. Onde é que você tá colocando a sua energia? Onde é que você tá depositando a tua energia de ação, a tua energia de resolução das coisas da vida? Ai, não consegui ficar sem óculos, gente. Olha, tá muito claro. Mas enfim, vocês entenderam o recadinho de início, né? 5 minutos só falando aqui brisas importantes, né? Brisa doida não, de pisciano não. É brisa de pisciano, mas não é brisa sem nexo, né? E aí, vamos lá, gente, falando da semana? Pra quem não me conhece, tá aqui ouvindo essas brisas todas. Eu sou Ellen Noronha, pisciana de sol e de lua. Eu tô aqui vivendo na prática o meu estudo principal, que é a astrocartografia. Hoje eu tô numa linha de Sol MC aqui na Tailândia, trabalhando em projetos pessoais que tem a ver também com o meu lado profissional. Sou astróloga há 5 anos, viajante. E se você ainda não conhece meu trabalho, eu te convido a conhecer aqui na descrição desse vídeo. A minha agenda a minha agenda de agosto já está aberta para atendimentos. Então, se você sentir de ter essa orientação, esse direcionamento e essa transformação que a astrologia causa na vida das pessoas que chegam até mim, não só até mim, né, mas eu acho que a astrologia ela transforma mesmo, ela transformou a minha vida e eu tenho certeza que eu posso te ajudar a transformar a tua aí também, a se localizar não só no mundo geográfico, onde você se situa dentro das suas relações, dos seus empregos, enfim, no mundo viajando, mas também dentro de você, que é o principal. Então eu te convido a conhecer meu trabalho. Os oráculos, gente, essa semana vai ter novidade de oráculo, porque eu vou abrir oráculos para falar de Mercúrio retrógrado, porque ele tá aí chegando, batendo na nossa porta. Então no final eu trago essa chamada. Oráculo, gente, é uma cartinha do oráculo, mais um áudio que eu mando no WhatsApp de vocês, trazendo ali uma energia pontual do que o céu está pedindo para vocês no momento. É um trabalho individual, simples, prático e uma porta de entrada para vocês conhecerem o meu trabalho. O valor de troca é de R$53, tá? E já deixa seu like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal. Se você não se inscreve, você não recebe as notificações para toda segunda-feira você receber esse conteúdo. E bora lá, gente. A lua tá em peixes, como eu já falei pra vocês no início desse vídeo, cheia, né, no signo de peixes. Uma lua cheia, gente, já é aquela coisa, né, de emoções, aquela coisa que exacerba, clareia, traz ali uma lupa de aumento pro que a gente tá sentindo. E em peixes é sentir em dobro. Então até quarta-feira, que essa lua vai até amanhãzinha de quarta, então segunda e terça a lua no signo de peixes vem trazer pra nós um aflorar das nossas emoções, da nossa sensibilidade, da nossa intuição, da nossa conexão com algo maior. Eu tenho percebido o quanto mexer um pouco na rotina mexe muito com a nossa percepção da magia da vida, né? Eu amo o signo de Virgem, que me ajudou tanto a construir a rotina que eu lutei tanto para não ter. Eu relutei tanto e que me faz tão bem. Virgem é um signo que fala dessa rotina, mas a gente precisa olhar para o signo oposto, que é o Peixes, que tira a gente dessa rotina e vai olhar para a vida mais não prática e que nos aproxima de viver o mistério da vida. Então, quando a gente está conectada, né, com as nossas emoções, com os nossos sonhos, sejam eles de quando a gente dorme ou de todas as inspirações que a gente tem sonhando mais alto, eu vejo que a gente percebe a magia da vida. Eu vejo isso muito através dos livros, gente, como os livros conversam comigo. Sinais, recados, mensagens, gente, claras, cada vez mais claras, de onde eu preciso estar, do que eu preciso prestar atenção. Essa magia da vida, ela é muito bonita e a gente não pode perder isso por conta de uma vida, não por problema da rotina, mas pela forma como o nosso sistema determina que a nossa rotina seja. Então eu espero que vocês não percam a magia da vida e que ela esteja presente aí no cotidiano, né, no nosso cotidiano, seja, né, quem pode estar perto da água essa semana, nossa, é um privilégio. Se não, toma um banho aí de, sabe, com presença, de luz apagada, se conecta, acende uma vela, faz um movimento ritualístico no seu dia, para que mensagens possam chegar, né, até nós e para que a gente agradeça também, né, por tudo que a gente viveu aqui até metade desse ano. Eu vejo que Peixes vem trazer um pouco mais de água para nós nesse céu canceriano, para a gente entender o que nutre a gente. Bebam água, eu tô aqui com garganta seca, já vou beber minha água.
porque é um movimento de muita purificação também, tá? Ótimo para práticas de yoga, por sinal hoje eu cheguei, acordei cedo. Eu ando dormindo tarde porque eu ando atendendo tarde, né? Por conta do fuso, das diferenças de tudo, de fuso. Aí chega no final de semana não consigo dormir cedo. Eu falei, vou no yoga amanhã. O yoga é aqui, ó, gente. E é pertinho da minha casa. Mas cheguei tudo atrapalhada, porque essa lua em peixes, ela chegou fazendo um aspecto doidinho com o Urano. Eu falei, tá bom. Senta aí, gravo vibes e vai dar tudo certo. Amanhã eu venho no yoga. E muito bom para as práticas de yoga, para se conectar, para meditar, para fazer alguma prática espiritual, seja qual ferramenta você utilize. Muito bom para fazer mapa dos sonhos, para, enfim, todo tipo de conexão tá muito legal, segunda e terça, tá? No lado sombra, isso pode trazer alguma sensibilidade mais exacerbada, a gente um pouco mais down às vezes, um pouco mais assim melancólico. Então, cuidado com as baixas vibrações do peixe. Mas também, gente, tem hora que precisa estar melancólico mesmo. Eu sou suspeito de falar, né, gente? Eu sou muito pisciana. E eu adoro, às vezes, uma melancolia para poder liberar mesmo as coisas. A gente não precisa ficar lá para sempre, né? Mas a gente usar disso pra gente acolher e entender as nossas emoções é importante. E aí, na quarta-feira, a Lua vai chegar no signo de Áries. Aí que o babado vem, gente. Porque Áries é um signo, né? Coisa. Eu amo Áries, gente. Eu amo porque eu tenho muito Áries no meu mapa, né? É o que traz esse movimento. Porque se fosse só o peixe, gente, eu também não estaria tão, né? Talvez eu não fosse tão corajosa. Mas esse Áries que todo mundo tem dentro de si, ele é rapidinho, ele é acelerado, ele é enérgico, ele quer pra ontem, ele tem pressa, ele quer apagar incêndio. E aí o céu vem e fala assim, pra que pressa? Que é todo esse discurso que eu fiz lá no início desse vídeo, que a gente vai dar uma freada nesse Áries. Logo que a Lua chega em Áries, na quarta, ela já vai encontrar Saturno. E o Saturnão, esse veião, que às vezes é duro, mas que é muito sábio, ele vai falar assim, meu filho, vai devagar, senão você vai bater com a cara na parede, você vai bater esse carro. Calma, respira. E aí que a gente vai ter que exercer um pouco dessa paciência. Na quinta-feira, às 9h37 da noite de quinta, a Lua vai estar no signo de Áries e o Sol nos últimos graus do signo de Câncer. Isso simboliza uma quadratura entre eles, um aspecto tenso de 90 graus que simboliza a Lua minguante. Lua minguante, última fase da lunação canceriana no signo de Áries pressa não vai levar a gente a lugar nenhum, gente. É assim, é uma energia que vai pedir pra gente esse silêncio muitas vezes, essa liberação, canalização dessa energia ariana de fogo para algum outro jeito. Câncer é um signo introspectivo, acolhedor, nutridor, e Áries é esse signo para fora, fogo, né? Então como é que a gente vai dosar essas energias? A noite de quinta-feira pode ser mais agitada, a gente pode ter aí um pouco mais de irritabilidade, de reatividade, então toma um pouco de cuidado. Lá no grupo do WhatsApp eu trago esses movimentos da Lua de uma forma muito mais detalhada, é gratuito, somos mais de 700 pessoas. Nossa, gente, é surreal ter uma comunidade tão linda como a gente tem lá no WhatsApp. Se você ainda não faz parte, eu te convido. E então assim, chazinho de camomila, fazer exercício físico. Eu não fui fazer o yoga hoje, mas eu vou dar uma volta nessa praia aqui para poder botar, já começar a canalizar essa energia do Áries e saber canalizar esse fogo. E aí é o que eu falei para vocês. Saber onde vocês colocam a energia de vocês essa semana, tá? Saber onde vocês depositam essa energia. A nossa energia essa semana é preciosa. Então, assim, não gasta com aquilo que não tem utilidade. E é utilidade mesmo, porque essa lua minguante em Áries, ela tá sendo regida por Marte, que tá em Virgem. E Marte em Virgem, gente, não quer perder tempo com coisa que não tem funcionalidade. Não quer perder tempo com, sabe, com coisa que não é prática. E o próprio Virgem vem ensinar pra gente sobre o tempo das coisas também, tá? Então, você não tá atrasada pra nada, meu bem. Você não está atrasada, coloque isso na sua cabeça. Pare de ficar se comparando com o que a internet mostra, com isso daqui, né? Que é um recorte do que eu tô trazendo pra vocês da minha vida. Porque o tempo das coisas só a gente sabe, cada um que tá vivendo sabe. E tem gente que é mais rápida na vida, e tem gente que é mais devagar, mas que constrói coisas mais sólidas, né? Isso vai muito de como a gente foi formado, de como a gente
do ambiente que a gente cresce. Só que uma coisa, gente, que eu aprendi com Áries e que eu tive que reeducar o meu corpo na minha vida é entender que eu não preciso ficar apagando incêndio a todo momento. Entender que o meu corpo precisava aprender a não viver em estado de alerta o tempo todo. Porque ainda mais nessa sociedade que a gente vive hoje, de tudo muito imediato e rápido, eu já sem internet, sem nada, eu já cresci num ambiente que demandava essa agilidade, que demandava essa pressa, porque era um ambiente mais enérgico, para não dizer caótico, mas a gente aprende, né, a viver nesse estado de nossa, se a gente não resolver agora, nossa, vai morrer, gente, vai dar tudo certo, né? Então, assim, é óbvio, gente, tem hora que a gente precisa usar da nossa pressa, da nossa energia para poder, né, fazer acontecer as coisas. Esse fogo é o que move a gente. Mas não é a todo momento, não é a todo custo, não é desse jeito que a gente foi ensinada muitas vezes, tá? Então é um movimento da gente respirar, você não tá atrasada pra nada, respira. E aí, gente, na sexta, a lua chega no signo de Touro, sexta e sábado, lua minguante em Touro, gente, Touro, o signo mais lento do zodíaco, fixo que só, fincado às 4 patas, aí não vai sair do lugar não, gente. Ó, já prepara aí, resolve o que você tem que resolver até quinta-feira, porque sexta é dia de desacelerar e sábado é dia de descanso. É um movimento para descansar. Touro, assim, é aquele signo lento que quer fazer as coisas com muito mais vagarosidade e calma. É óbvio que a vida não para, né, gente? Eu não tô sendo hipócrita no sentido da gente não fazer nada, de novo. Mas a gente pode escolher o ritmo das coisas muitas vezes. E aí, Touro é aquele signo que vem falar pra gente que a gente precisa também desfrutar, que a gente precisa também ter o tempo de pausa e que a gente precisa trabalhar muito esse tempo de pausa sem culpa, porque a gente vive culpada de não estar se sentindo produtiva, a gente vive culpada quando não está produzindo coisas e isso é um mal que a gente precisa ir contra nessa sociedade. Por falar nisso, semana passada eu escrevi pro LinkedIn. Gente, olha, tem sido incrível escrever para as plataformas que eu ando escrevendo. E no LinkedIn eu me sinto uma rebelde com muita causa, porque a gente vai seguir o que sempre foi, o sistema que sempre foi assim, ou a gente vai contra ele, né? Eu acho que eu tô falando numa plataforma em que as pessoas são onde menos se preocupam com a lua tá cheia, a gente tá sensível, Mercúrio tá retrógrado e a gente vai precisar desacelerar. E é lá que eu tenho que falar dessas coisas, né? Porque a gente aqui na nossa bolha, que acredita muito no poder dos movimentos do céu, é muito mais fácil falar aqui, né? E a gente tem que estar falando em lugares que, né? Tipo, a gente provoca e a gente cutuca também. Então, quem quiser, eu vou deixar aqui embaixo a newsletter para vocês lerem do LinkedIn. E aí, gente, complementando essa lua em Touro, a gente tem a entrada do Mercúrio retrógrado. Na sexta, de manhãzinha já, da madrugada, sexta, 18 de julho, Mercúrio fica retrógrado no signo de Leão. E ele vai retrogradar até o dia 11 de agosto. Semana que vem eu dou mais dicas aqui sobre o Mercúrio retrógrado. É um movimento que vem pedir pra gente essa revisão desse carro que está em movimento. Mercúrio pra mim é como se fosse um carro e ele tá em movimento a alta velocidade em Leão, então ele tá com uma música bem felizão lá indo e tal. Quando vê, ele fala assim, nossa, mas eu preciso trocar um pneu. Nossa, mas eu preciso fazer um pit stop, abastecer, fazer a troca de óleo e tal. Então, assim, todo carro precisa disso, gente. Por que o nosso carro não precisa disso? Não é que todo ano você precisa ir lá, todo 6 meses, ou a cada 10.000 km, pelo menos o meu carro é assim, precisa ir lá fazer a revisão? Pois é. Você não precisa ir lá fazer um check-up anual? Então, pois é. Você não precisa, né, às vezes parar, revisar algum texto, ou revisar suas finanças? Pois é. A vida é assim, gente. E aí, onde você tem Leão no seu mapa, é ali que ele vai falar dessa revisão. O Mercúrio no signo de Leão, gente, ele vai falar muito sobre o se localizar em nós, pra mim. Porque Leão é um signo regido pelo Sol, e o Sol é por onde a gente se localiza, né? O Sol, por isso que o signo é tão... O nosso signo é tão forte, né? É tão popularizado, porque é o que nos traz pro centro. E a gente pode se sentir fora do centro nesse período de Mercúrio retrógrado e tendo que se localizar,
dentro da gente, fora da gente. E para isso eu convido vocês a lerem o meu texto de ontem do Substack, que sério, gente, nossa senhora. O texto profundo, bonito, gente do céu. Até eu fico assim, gente, não acredito que fui eu que escrevi isso aqui. De tão lindo. Então, eu convido vocês. Quem sentir no LinkedIn, vai no LinkedIn, mas quem sentir no Substack, gente, e se emocionar e refletir. Nossa, eu falei muito sobre processos desafiadores que eu passei com relação a empregos abusivos, trabalhos abusivos, enfim, relações, enfim, dá uma olhada lá que vocês vão entender o que eu tô falando e eu acho que pode ajudar muito a gente nessa reflexão da gente entender que muitas vezes a gente acha que a gente tá atrasada, que a gente tá no lugar errado, que tá tudo errado na nossa vida, mas a gente tá no lugar que a gente deveria ou que a gente precisa estar para aprender alguma coisa pra gente evoluir para outro depois, né? Então assim, você está no lugar que você deveria estar e depois você vai entender isso lá na frente. Por muitas vezes eu questionei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? E não é que a gente precisa ficar em lugares incômodos, não. Mas às vezes é um incômodo que vai fazer com que a gente enxergue que a gente precisa criar formas de não estar mais ali daquela forma. Enfim, gente, esse texto me marcou bastante ontem, marcou muita gente, pegou muito bonito para muitas pessoas. Então eu espero que chegue aí no coração de vocês. E aí, o dia mais agitadinho pode ser o domingo, tá? Porque o domingo a lua já chega em Gêmeos, aí assim, não que, né, é lua minguante ainda. Mas se a gente quer alguma coisa assim mais ao ar livre, ou circular mais ideias, ou conversar mais, ou enfim, essa energia dos Gêmeos misturada com Áries, ela traz esse movimento legal, que por sinal, a Vênus vai fazer um bom aspecto com esse Mercúrio mesmo já quase retrógrado na quinta-feira, e traz para nós boas comunicações, assim. Então, por mais que o Mercúrio esteja retrógrado, a gente ainda tem a ajuda da Vênus em Gêmeos, trazendo um pouco mais de flexibilidade, de agilidade mental, um pouco mais de abertura, pra gente não ficar muito fixa, porque, gente, o Mercúrio em Leão, ele é fixo, que só, teimoso, tá? Então, assim, já vem a Lua em Touro aí, teimosa que só. Aí, Mercúrio em Leão, a gente fica teimoso também, entendeu? Então, assim, cuidado com essa teimosia ao longo desse período, até o dia 11 de agosto, tá bom? Cuidado com a arrogância também. Leão, a gente precisa tomar cuidado com esse lugar mais autoritário, dominador, da gente querer impor a nossa verdade. Falei disso lá no grupo semana passada, que a gente precisa furar as nossas bolhas e começar a entender outras coisas por outros lados também, né? Senão a gente fica muito alienado. Mas enfim. Não dá, gente, às vezes eu queria reunir tudo que eu falo lá no Substack, lá no LinkedIn e lá no grupo do WhatsApp, mas eu entendi que cada lugar eu tenho uma mensagem para passar. E aí eu espero que a mensagem dessa semana tenha chegado até você. Você não tá atrasada para nada. Vai com calma. A vida, ela vai acontecer quando você menos espera, as coisas começam a se movimentar. E eu sei que a gente tem pressa de viver e a gente tem que ter mesmo, porque a vida, né, não é para sempre, mas respeitar alguns momentos é muito importante para que a gente possa acelerar muito mais depois em outros. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana por aí. A gente se vê lá no grupo do WhatsApp todo dia. Se você sentir de ter o oráculo de Mercúrio retrógrado para esses próximos aí quase 30 dias, vem conversar comigo que eu posso te dar uma luz nisso. E deixa aqui onde você tem Áries, porque é ali que Saturno está retrogradando, é ali que a Lua está minguando. Onde que você tem Áries no seu mapa pra gente conversar aqui embaixo. Beijo para vocês, ótima semana.